Para aqueles irmãos, um texto muito forte. Um texto que se intitula O Credo Ocultista, Profissão de Fé. Cremos na sabedoria eterna e infinita, na imutável soberania e na inteligência criadora. Cremos na beleza suprema, na bondade equitativa e na justiça misericordiosa e amorosa. Acreditamos na fecundidade do progresso ordenado e na ordem eternamente progressiva. Cremos no princípio da vida universal, no princípio do ser e dos seres, sempre distintos do ser e dos seres, porém necessariamente presente no ser e nos seres. Cremos que o princípio eterno, em tudo e por tudo, não poderia ser contido, encerrado e limitado. Cremos que o princípio está em todos nós e fala de cada um de nós pela voz da consciência. Que a consciência não pode ser limitada sem o concurso da fé, da razão, da piedade e do espírito da caridade. Cremos na razão absoluta, que deve dirigir e regular os raciocínios particulares, constituir a base da fé e a medida de todos os dogmas, sob pena do fanatismo, da loucura e do erro. Cremos no amor absoluto, que se chama Espírito da Caridade e que inspira o sacrifício voluntário. Cremos que para alcançar a riqueza é preciso dar, que se é feliz com a felicidade dos demais. Cremos na liberdade, na independência absoluta, na realeza de cada um, na divindade relativa da vontade humana, quando esta se acha regulada pela razão soberana. Cremos que Deus, o grande e indefinível princípio, não poderia ser um déspota, nem verdugo de suas criaturas, que não pode recompensá-las, nem castigá-las, mas que a lei traz em si a mesma sanção, de sorte que o bem é, em si mesmo, a recompensa do bem, e o mal é, em si mesmo, a recompensa do mal, que se torna um remédio do próprio mal. A lei de causas e efeitos. Cremos que o espírito da caridade só é inflexível quando inspira a abnegação e a paz, porém que todos os homens podem enganar, sobretudo quando decidem sobre aquilo que ignoram, não conhecem ou não compreendem. Cremos na catolicidade, isto é, na universalidade do dogma. Cremos que em religião todos os homens inteligentes aceitam as mesmas verdades e somente disputam em razão dos erros. Cremos que os homens mais razoáveis são os mais pacientes e que aqueles que perseguem a quem não pensa como eles provam com sua violência que ainda permanecem no erro. Cremos no Deus único e que todos os deuses criados são fantasmas e os ídolos nada são, que os cultos já estabelecidos devem ceder lugar aos novos cultos e que os sábios tanto podem orar em uma igreja como em uma mesquita. Preferimos a mesquita ao pagode e a igreja, portanto, que não seja dirigida por um mau sacerdote. Numa palavra, cremos que Deus é único e a religião é única como Ele. Em Deus, bendizendo todos os deuses,
absolvendo todas as religiões. Cremos no ser universal, absoluto e infinito, que demonstra a impossibilidade do nada, e admitimos que o nada pode ser e chegar a ser alguma coisa. Reconhecemos no ser duas modalidades essenciais: a ideia e a forma, a inteligência e a ação. Cremos na verdade de que o ser é concebido pela ideia, pelo pensamento do Criador. Na realidade, que a ideia é demonstrada ou demonstrável pela ciência. Na razão, que é o ser expresso exatamente pelo verbo. Na justiça, que é o ser posto em ação, segundo as verdadeiras relações e proporções razoáveis. Cremos na revelação perpétua e progressiva de Deus, nos desenvolvimentos de nossa inteligência e de nosso amor. Cremos no Espírito da verdade, inseparável do Espírito da caridade, e chamamos-los de filosofia universal. Espírito de ciência, oposto ao obscurantismo dos maus sacerdotes. Espírito de inteligência, oposto à estupidez dos supersticiosos. Espírito de força, para resistir aos prejuízos e às calúnias dos falsos crentes. Espírito de piedade, filial, social e humana, oposto ao egoísmo ímpio daqueles que tantos deixaram perecer para salvar a sua alma. Espírito de conselho, porque a verdadeira caridade começa pelo Espírito e favorece em primeiro lugar as almas. E finalmente, Espírito do temor ao mal, que nos ensina a não lhe dedicar um culto sacrílego, figurando-nos energias negativas e deus pagãos. Cremos que este espírito de luz e de caridade é o Evangelho que foi exemplificado na terra por Jesus Cristo. Por isso, adoramos a Deus, vivo em Jesus Cristo, de quem não fazemos um Deus distinto e separável do próprio Deus. Jesus foi um homem verdadeiro e completo como nós, porém santificado pela plenitude do Espírito Divino, exteriorizado, falando por sua boca, vivendo e agindo nele. Cremos no sentido moral e divino do Evangelho lendário, cuja letra é imperfeita, mas cujo Espírito é eterno. Cremos na Igreja Una, Santa, Universal, da qual a Igreja Romana foi o princípio e a forma. Cremos que as leis de Moisés, dos apóstolos e dos papas, seus sucessores, foram transitórias, porém que a lei da caridade é eterna. Razão porque não perseguimos nem condenamos ninguém. Cremos que o egoísmo bem compreendido começa pelos demais e que os verdadeiros ricos são aqueles que dão, não aqueles que têm. Cremos na infalibilidade do Espírito da caridade, porém não na temeridade dogmática de certos homens. Cremos na vida eterna, não tememos a morte, nem a nossa, nem a dos viventes a quem amamos. Admitimos integralmente os 13 artigos dos símbolos de Maimonides e, consequentemente, consideramos os israelitas como nossos irmãos. Admitimos que só Deus é Deus e que Maomé foi um dos seus verbos precursores, foi um dos seus profetas, e nos confraternizamos com toda a raça humana.
Admitimos o credo apostólico de Santo Anastácio e de Nicéia, reconhecendo que devem ser explicados de maneira hierárquica a quem eles expressam os mais altos mistérios da filosofia oculta. Porém, reprovamos a reprovação e excomungamos a excomunhão, por ser um atentado contra a caridade e contra a solidariedade universal. Admitimos a infabilidade disciplinar e arbitrária do chefe da igreja e consideramos como pobres e insensatos os que lhe atribuem uma infalibilidade a todos eles. O Papa é intérprete legal e conservador das antigas crenças, porém, se as quer reformá-la e afastar-se do seu dever, não tem maior autoridade que um louco qualquer. Estudamos a tradição, mas não lhe concedemos autoridade a não ser em matéria de crítica, posto que é o receptáculo comum das verdades e dos erros da antiguidade. A antiguidade da crença, disse Tertuliano, é frequentemente nada mais que a caducidade do erro. Tal é a profissão de fé que deve reunir e absorver lentamente as demais. Tal é a religião, a filosofia das grandes almas do porvir. Quantos homens se encontram na atualidade em estado de compreendê-la? Não saberia dizer. Todavia penso que se um profeta pudesse expressá-la em voz alta perante todos os povos unidos, seria apedrejado por todos os sacerdotes em meio dos povos e com a compaixão tão somente de alguns sábios. Entretanto, o Papa apronta tropas e inventa dogmas. E a soberania temporal não se envergonha de ter por estandarte o papado, o eterno reino do medo, o contínuo grunhido da besta contra o anjo, o embate das tiranias contra as inteligências livres. Os dias são chegados que o espírito do amor e da caridade reinará no planeta, entre a raça humana, e todo ser humano será livre e respeitará a liberdade do seu semelhante. O espírito da comunhão e do amor universal prevalecerá, e a filosofia universal, que deveria ser representada pela palavra católica, possa estar presente em todos os corações. A fé se unirá à ciência, e ambas caminharão juntas para manter a construção divina de Deus Pai, o Criador, que é a manifestação da vida. Eliphas Levi. Meu eterno amor e gratidão a Eliphas Levi. Muita paz e muita luz a todos.